Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. É bom estar aqui na Assembleia de Deus de Rio Grande do Norte. Pode tirar? Pode. Eu não sou acostumado a usar, então peço a gentileza. Amém? Queridos, Ezequiel capítulo de número 47, verso 12, enquanto os irmãos procuram, minha gratidão a Deus por estarmos aqui nesta linda igreja, Assembleia de Deus em Natal. Minha gratidão pela vida do pastor Martim Alves, presidente dessa muito digna igreja, como também presidente de todo o estado do Rio Grande do Norte, da convenção do Rio Grande do Norte. Então, minha gratidão ao pastor Martim por nos ceder a oportunidade deste púlpito. Também ao pastor Albérico Marques, que foi a ponte. Obrigado, gratidão, pastor Albérico. Que honra estar aqui com ele, conhecê-lo. Nós nos conhecemos só através de contato, de WhatsApp, mas está sendo uma alegria conhecê-lo, pastor Marcelino. Deus abençoe. Eu já percebi que o senhor é risonho que nem eu. Que bom, que bom. Que Deus abençoe muito sua vida. E aos companheiros que vieram junto comigo, o presbítero irmão Jorge, que é dessa terra. Hoje ele está lá no estado de Santa Catarina. Ele está tentando levar os costumes do Rio Grande do Norte para lá. E eu já disse para ele, aqui é Santa Catarina. Aqui não é Rio Grande do Norte. Ok? Então tu se acostuma com a gente. Mas é muito bom estar junto com ele, junto com o Rafael, presbítero da nossa congregação lá também, que atua conosco, e o Rogerinho, membro lá da igreja. Eu já falei para o presbítero irmão Jorge que uma das coisas que eu gosto muito do Nordeste é do sotaque. O sotaque nordestino é especial, é diferenciado a forma que vocês se comunicam, que vocês falam. Daí, às vezes, eu falo com o Jorge tentando usar o sotaque de vocês aqui, né? Porque eu acho um sotaque muito legal, principalmente quando os camaradas pregam, né? Que tem aquela graça, aquela alegria, né? Nordestina. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Quantos acharam Ezequiel capítulo 47? Se você puder ficar em pé comigo, para nós fazermos leitura da palavra de Deus, em reverência à sua palavra. Ezequiel capítulo 47, verso de número 12, junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Que Deus abençoe e sente por bondade, meus irmãos. O capítulo 47 do livro de Ezequiel traz mudanças que acontecerão nas águas, mais especificamente em Israel. E há uma correlação entre os capítulos 40 até o capítulo 48 com o livro de Apocalipse, porque traz a consumação de toda a história humana. E esta porção do livro de Ezequiel reforça a constante ênfase do processo no caminhar final ou milenar que acontecerão no mundo, trazendo mudanças físicas e extraordinárias na terra. Mas dentro desse contexto futuro e escatológico, eu quero trazer uma reflexão para a nossa prática de fé, ou para a nossa vida espiritual prática, diante de um texto que traz a realidade de um futuro literal. E olhando para esse texto do capítulo 47, verso 1 até o verso de número 12, nós podemos trazer 3 aplicações para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. E a primeira verdade que eu encontro neste texto sagrado, do verso 1 até o verso 12, é que um cristão cheio do Espírito Santo jamais vai se contentar com o raso. Se não há profundidade, não tem como ser cheio do
Espírito Santo, aonde as águas da vida fluem, a vida floresce, mesmo em lugares desérticos. Na visão de Ezequiel, começando lá do verso 1, o anjo o conduz para o templo, e ele observa as águas que surgiram na soleira da porta do templo em direção ao lado leste do templo. E o anjo também o conduz ao lado norte do templo, para que ele acompanhasse o curso daquele rio, que descia pela direita do templo. E o anjo o conduziu para dentro daquele rio, e começou a fazer medições de 1000 côvados, potencialmente 500 metros, basicamente. E ele conduzia Ezequiel por aquelas águas, e conforme ele ia andando pelas águas, as águas davam nos tornozelos, as águas davam nos joelhos, as águas davam nos seus lombos, ao ponto que as águas o levaram a nadar, porque não podia mais caminhar. E uma coisa nós observamos, que quanto mais eu me envolvo com as coisas do Espírito, mais profunda vai ficando a minha relação com Ele. Mais profunda vai ficando a minha relação com o Espírito Santo e a minha intimidade com Ele. E só alcança uma vida íntima de relacionamento com o Espírito Santo quem caminha na profundidade da intimidade com Ele. O salmista lá no Salmo de número 25, verso 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, às quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E a ideia da palavra intimidade nesse texto podia se correlacionar com a palavra conselho ou comunhão íntima e pessoal. A mesma ideia na Bíblia King James traz a palavra segredo. E a palavra segredo transmite algo confidencial, uma ideia confidencial. E Deus tem o direito de ocultar o que quiser. Provérbios, capítulo 25, verso de número 12. Mas Ele também pode revelar os seus segredos a quem desejar, a quem Ele quiser. E neste caso, os segredos do Senhor são revelados aos que o temem, aos que confiam nele e aos que são fiéis a Ele. Lá em João, capítulo 15, verso 14 e 15, Jesus chamou seus discípulos para serem amigos dele, próximo deles. E uma vida cheia do Espírito Santo é o reflexo de uma amizade íntima. E o interessante é que quem vive como colega não tem acesso à intimidade. Você não conta seus segredos a colegas. Você não espalha seus segredos aos colegas. Você não conta a respeito das suas intimidades aos colegas. Você não divide as suas coisas com colegas. Você não reparte as suas coisas com colegas. Para colega não se conta segredo, para colega não se revela o coração, mas para amigo rasga o peito e abre a alma. E é por isso que a nossa relação com o Espírito Santo é de confidencialidade, e a intimidade revela a nossa relação com Ele, e a relação é profunda, a relação é a nado, a relação é de entrega, a relação é sem reservas. E quanto mais profundo com o Espírito eu sou, mais dele eu tenho. Quanto mais profundo com o Espírito eu sou, mais o meu
caráter vai ficando parecido com o caráter de Cristo. Quanto mais profundo com o Espírito eu sou, mais cheio dele e menos de mim retenho. Quanto mais profundo com o Espírito eu sou, mais eu diminuo para que ele cresça em mim. Então uma vida cheia do Espírito Santo jamais vai se contentar com o raso, porque quem vive no raso é colega, mas amigo se debruça nado para ter profundidade com o Espírito Santo de Deus. Então a primeira verdade é: a vida com Cristo e a vida cheia do Espírito Santo envolve profundidade. Não se contente jamais com o raso. Não se contente com o copo cheio. Se não transbordar, eu não me aquieto. Se não transbordar, eu não sossego. Se não transbordar, eu não paro. Eu não quero viver de mesmice, de apenas um copo cheio. Eu quero é transbordar da presença de Deus. Eu não quero águas pelos joelhos, nem pelos tornozelos, nem pelo lombo. Eu quero é nadar de braçada na presença do Espírito Santo e ter profundidade com Ele. Quem quer profundidade com o Espírito aqui nessa noite? Essa é a primeira verdade que eu encontro. A segunda verdade que nós encontramos neste texto, de uma vida cheia do Espírito Santo, é que quem é cheio do Espírito Santo produz fruto que alimenta. Este rio que Ezequiel está vendo e passando através de uma visão, ele vai produzindo vida e alimentando. O verso 12 que nós fizemos menção, traz esta característica. As árvores cresceram nos dois lados do rio. E fala a respeito de uma vida abundante, uma provisão ampla, uma graça super abundante. Um cristão cheio do Espírito Santo jamais vai produzir miséria, mas produz abundância de fruto espiritual. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele jamais vai ser um problema. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele jamais vai trazer dificuldades para a igreja, para os seus líderes, para o seu pastor. Um cristão cheio do Espírito Santo jamais vai produzir miséria, mas ele vai produzir de fato e intensamente fruto. Esta árvore está em franca produção de fruto e não para de produzir fruto. Quanto mais chegar perto, mais fruto vai ter. Quanto mais chegar perto, mais alimento vai ter. Quanto mais chegar perto de mim, mais fruto vai ter de mim por meio do Espírito Santo. Quanto mais chegar perto, não vai vir de mim murmuração, não vai vir de mim contenda, não vai vir de mim algo maligno. Quanto mais perto de mim chegar, mais frutos para a glória de Deus eu vou produzindo e alimentando quem estiver perto. Então você é uma árvore em produção de fruto, para a glória de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vive na videira, enxertado, e é impossível quem está na videira, pastor Albérico, não produzir. Não tem como quem está na videira, pastor Marcelino, não produzir frutos, é impossível. É impossível quem está em Cristo não ser uma árvore em franca produção de fruto. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha só que interessante o verso 12, que tem uma frase que faz toda a diferença: não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela vive de constante
constantes renovo, e é por isso que o fruto não apodrece, e quem chegar perto tem alimento, porque as águas que saem do santuário, que estão presentes constantemente no solo, é que faz com que esta árvore não morra, não apodrece, mas esteja em franca produção. Entenda que não é você, não são seus dons, não são seus talentos, não é a sua capacidade, não é a forma que você tem de trabalhar, porque tudo isso vem de Deus. Quem faz com que esta árvore produza é a água. Então quem faz com que você produza é o Espírito, é Jesus. É a Trindade agindo em sua vida, é a Trindade agindo com os talentos que Ele te deu, é a Trindade agindo com os dons que Ele te entregou, é a Trindade te usando. Nunca bata no peito e diga: eu fiz, eu faço, eu sou, eu tenho. Não, é Ele que é Ele que faz, é Ele que pode, Ele é o grande eu sou. Então, quem te alimenta e quem nutre esta árvore, esta água que passa, quem mantém a sua vida constantemente cheia, renovadamente cheia, é Deus. E quem se aproximar de você vai se alimentar, vai se renovar. Entenda que você, como filho de Deus, tem que alimentar. Entenda que você, como filho de Deus, é para renovar. O rio que passa por você mantém, e quem se aproximar vai ter fruto. Pega aqui porque tem fruto, pode comer porque tem fruto, pode se alimentar porque tem fruto. Vai chegar alguém perto de você destruído, acabado, com fome, passando necessidades espirituais, mas você vai dizer: pode chegar aqui pertinho, porque desta árvore tem fruto, porque o dono da minha vida vai produzindo constantemente fruto para a glória do seu nome. Vão se alimentar. Você tem produzido fruto que tem alimentado muita gente. Quem sabe você nem sabe, nem conhece, mas teve gente que já passou perto de você, que conversou com você, que falou com você, e através de você receberam o milagre de Deus que você nem sabe, não conhece. Mas você é uma árvore em produção, que está aí para alimentar, e o nome do Senhor ser glorificado. Cadê as árvores em produção para dar glória a Deus aqui nessa noite? Você é uma árvore em produção. Você pode ser o menor, pode ser que você não seja visto, pode ser que o seu trabalho nem apareça, não importa. Eu sou uma árvore em produção. Está aparecendo para Jesus nos hospitais, está aparecendo para Jesus nas ruas, está aparecendo para Jesus nas comissões de evangelismo que aqui tem em força, está aparecendo lá a tua obra, está aparecendo fruto. Não, eu tenho que aparecer no templo, eu tenho que aparecer para os outros. Não, tira essa ideia da sua cabeça. Quem tem que aparecer é Jesus. Você é só um instrumento e uma árvore que Ele está usando para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Então, aquieta o teu coração e se alegra, meu irmão, porque através de você Deus está alimentando alguém, Deus está renovando alguém, Deus está fortalecendo alguém. E esta árvore vai continuar alimentando vidas, vai continuar alimentando famílias, sonhos, projetos. O seu fruto servirá de alimento, sua folha de remédio, e não fenecerá, não vai morrer, não vai se acabar, não vai. Tu já viu algo na obra de Deus se acabar, se é de Deus o projeto?
Você já observou alguma vez se destruir projeto de Deus não acaba, não termina? Tudo aquilo que é do homem tem prazo de validade, mas tudo aquilo que é de Deus não acaba, não dorme, não fenece, não se destrói. Se o projeto foi feito por Deus, fique tranquilo, o resultado quem vai dar é Ele. O resultado quem vai dar é Ele. Segunda verdade, você produz, através da graça que a nossa irmã aqui trouxe a sua saudação, fruto e alimenta muita gente. E quer ver como a gente alimenta muita gente? Quando a gente está nos nossos piores momentos. Quando a gente está vivendo dias terríveis. Quando o dia mau chega. Quando nós estamos precisando, e Deus nos usa para alimentar alguém. Quando nós estamos precisando ser alimentado, e Deus nos usa para alimentar alguém. Aleluia! O importante, meu irmão, é que nos teus piores momentos, o Senhor está te usando para alimentar alguém. O dia mau tem prazo de validade. Não para, não desista, continua produzindo fruto, continua alimentando, com pouca força não negaste o meu nome, e diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém vai fechar esta porta. Deus está abrindo uma porta para alguém aqui nesta noite. Deus está abrindo uma provisão aqui para alguém nesta noite. Mas o inverso continua produzindo fruto, continua alimentando, continua sendo uma árvore que alguém vai chegar e vai se alimentar, e vai pregar fruto, e vai ter renovo, e vai ter graça de Deus. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. Você é uma árvore que produz muitos frutos e que alimenta muitas vidas. Terceira e última verdade para nós irmos para o final. Não quero ser enfadonho aos irmãos. Um cristão cheio do Espírito Santo produz vida. Repare o verso de número 8 do texto que nós lemos. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e são levados ao mar, sararão as águas. Em outra tradução, então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Por onde essas águas passam, a morte desaparece. Por onde estas águas passam, a vida. Não tem como não haver vida por onde o Espírito Santo trafega, por onde o Espírito Santo traça a sua rota, por onde ele passa e por onde estas águas passam, tem vida. O Mar Morto, e creio que os irmãos aqui conhecem, alguns já tiveram experiência de estar lá, outros talvez através da internet, mas o Mar Morto tem um acúmulo gigantesco de sal, 6 vezes mais do que qualquer outro mar. Tem uma extensão de aproximadamente 76 quilômetros de comprimento por 16 metros de largura, 392 metros abaixo do nível do mar, e no seu ápice, cerca de 914 metros de profundidade. Agora, toda essa extensão de água não tem vida até o rio passar. Toda essa extensão de água não tem vida até que esse rio passe por ele. Não tem como um cristão cheio do Espírito Santo não produzir vida. Se não produz, é porque está morto, é porque está impregnado na sua alma e no seu coração o mar morto. E onde esta água passa, o cheiro de morte
é evidente. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, a vida dele se torna uma referência. A vida dele se torna um exemplo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. No capítulo 4, verso 16, Paulo usa a mesma expressão, uma exortação de ousadia, porém justificada. Pastor de saudosa memória chamado John MacArthur Jr., ele diz que os líderes espirituais tinham de esclarecer um exemplo de semelhança com Cristo para serem seguidos. E um cristão espiritual produz vida. Esta verdade não se apoia só em nós, que desempenhamos um papel de liderança, mas esta verdade se apoia em toda a igreja, em todos nós. Todos nós temos que produzir vida. Nossa fala tem que sair vida. O nosso exemplo tem que carregar vida. Nós somos uma referência de vida. E quem se aproxima de nós é tão intenso o que sente, que recebe vida, que recebe saúde, que recebe alegria, que recebe poder, que recebe renovo. Então você é uma tocha usada por Deus. Você é uma referência. Tem alguém lhe observando, tem alguém olhando para você. Paulo, ou melhor dizendo, João, quando estava chegando junto com Pedro ao templo para orar na hora nona, um mendigo, um andarilho, na porta, vai pedir para eles uma esmola. Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho uma coisa que é muito melhor que isso. Isso é referência, isso é exemplo. Eu não tenho condições de assistir você, eu não tenho condições financeiras de abençoar você, mas eu tenho algo muito melhor que isso. Eu tenho a graça de Deus que foi derramada sobre mim. E a ti te digo: levanta, toma a tua cama e anda. E ele anda e vai para o templo se alegrar. E todo mundo viu aquele andarilho, aquele homem que estava coxo à porta do templo entrando. Não era esse que estava lá fora, era esse mesmo. Mas eu não estou mais lá, estou no templo me alegrando com meu Senhor. Então você é uma referência, você é um exemplo. Suas ações, suas atitudes, seu jeito, sua conversa é referência para alguém. Repare na mulher samaritana, quando ela descobriu a fonte que é Jesus, quando ela descobriu que Jesus era verdadeiramente o Messias, quando Jesus revelou quem de fato ela era. Depois que ela ouviu de Jesus, a saber que os verdadeiros adoradores são aqueles que estão perto, não são aqueles que vão para o monte ou aqueles que estão no templo, mas são aqueles que têm adoração como estilo de vida, tanto no templo como no monte, como em qualquer lugar. Depois dela entender isso, para onde é que ela foi? Para a sua cidade. E quando ela chegou lá na cidade, ela deixou o cântaro, deixou tudo para trás e disse aos homens daquela cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Uma mulher que não era nem um pouco referência e um exemplo, passou a ser. A transformação da vida dela foi tão radical que os homens acreditaram na palavra que ela estava trazendo e foram atrás de Jesus. E a Bíblia diz que a cidade foi tão impactada pela fonte que jorra água sem parar, que lá no capítulo 4 e 41, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Eles já estavam acreditando na palavra dela, mas agora o crer deles era circunstancial para a fé, para o crer, para o acreditar. E eles então disseram no seu coração: porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher influenciou com seu exemplo de transformação toda uma cidade. Você é uma referência, meu irmão.
Não tem como se escapar disso. Ou você se torna uma influência para o mal, ou você se torna uma influência para Cristo. Ou você se torna uma influência para atrair pessoas a Cristo e pessoas a Deus, ou você se torna uma influência para dispersar pessoas do Evangelho. Então olha o peso espiritual que você carrega, olha a importância do seu chamado, olha a importância da vocação que o Senhor entregou nas suas mãos. Um cristão espiritual, ele respira Jesus, ele tem vida em Jesus. A água que flui na vida dele não para. Um cristão espiritual, ele é um bem-aventurado, e ele não anda no conselho dos ímpios, daquilo que está morto, nem se detém no caminho dos pecadores, daquele que ainda conserva o sal do mar morto, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não fica coadunando numa mesa de morte, sentado numa mesa de morte, traçando o mal de alguém. Estes que seguem a Cristo, o seu prazer está na palavra que flui do Espírito, da fonte inesgotável que é Cristo, e na sua palavra, nestas escrituras, medita de dia e de noite. É vida em movimento, é água corrente, é água constante, não para. Tem palavra hoje, tem palavra amanhã, tem palavra depois, e depois, e depois, até Jesus voltar. Vai meditar no Evangelho, vai meditar na sua palavra. É água corrente que não para, é água corrente que não seca. Não é um laguinho parado, não. Não é poça de água, não. É rio que vai correndo e não cessa de parar, porque tem a palavra de Deus como a centralidade da sua alma. Cadê os crentes que creem no Evangelho e têm as Escrituras como centralidade da sua alma? Um cristão espiritual é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, tem renovo constante, a folhagem não murcha, a folhagem não seca, tem bálsamo, tem remédio, tem cura, e tudo que ele faz será bem sucedido, porque a água que jorra, que corre na sua vida, produz e prospera. E não é por causa da árvore, repetindo, não é você, não é por causa de você, mas é por causa da água do Espírito que corre nas tuas entranhas, que corre no teu coração, que corre na tua alma, que é superabundante sobre a vida de um crente espiritual. É Cristo operando em você, é Cristo se manifestando em você, é o Espírito Santo te usando. Como é que eu fiz isso? Como é que isso se realizou? Como é que nós alcançamos este projeto? É Cristo, é Cristo, é Cristo. Como é que nós alcançamos 8.000 almas para Jesus? É Cristo, é Cristo, é Cristo. Como é que se constrói uma estrutura dessa? E como é que uma igreja cresce? É Cristo, é Cristo, é Cristo que usa as suas árvores para os seus propósitos eternos. Deus vai te usar como um instrumento. Então, não viva no raso. Eu te convido, vai para o profundo. Vai para o fundo das águas, porque você, como instrumento de Deus, vai produzir fruto. Você, como instrumento de Deus, vai curar. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você, como instrumento de Deus, vai curar. Você, como instrumento de Deus, vai gerar vida, porque o Espírito que flui em você é o responsável por te usar como instrumento nas mãos
dele. Não vai morrer esta árvore, não vai fenecer esta árvore, não vai acabar. E olha que tem gente que tenta, eu não sei como é que pode, mas infelizmente tem crentes que tentam destruir o outro, acabar com a vida do outro, destruir a chamada do outro, destruir o ministério do outro. Mas se o projeto é de Deus, se o projeto é dele, se o sonho é dele, se ele que falou, se ele que fez, quem sustenta esta árvore é Deus, quem cuida dela é Deus. A sua vida é uma referência, a sua vida é um exemplo. Então se encha mais e mais. Eu sempre digo, quanto mais do Espírito melhor, quanto mais perto dele melhor, quanto mais da fonte melhor, quanto mais perto dele menos a carne aparece, quanto mais perto dele menos o pecado fica de lado, quanto mais perto desta água eu estou, mais santo eu me torno, mais cheio do Espírito eu me torno, e mais conduzido pelo Espírito eu me torno. 1 Coríntios capítulo 15 verso 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você é uma árvore em franca produção, para curar, para alimentar, para renovar, para ser usado como instrumento nas mãos de Deus. E eu creio que você vai sair daqui nesta noite um pouco mais cheio do Espírito Santo, porque aquele que começou a boa obra, e a boa obra não começou aqui, a boa obra começou lá. Então se ele começou, ele é fiel para concluir, ele é fiel para terminar. Quem crê nesta palavra, se puder, levanta a tua mão, dê o maior glória a Deus que você pode aqui nessa noite, porque você vai produzir muito. Que a boa mão de Deus, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Que Deus continue te fortalecendo, que Deus continue te usando aonde você estiver. Não pense que a vida espiritual ou ministerial se caracteriza só por um púlpito ou por um microfone na mão. Tem muita coisa para Jesus fazer aí fora. E Jesus quer te usar para vidas, para corações. Hoje, para mim encerrar, pastor Albérico, eu já dei o horário. Hoje nós fomos num local, tinha um rapaz, e eu fui com uma camisa. Nós temos uma camisa de evangelismo chamado Posso Orar por Você, que já é proposital, para a pessoa olhar e pensar, eu preciso de oração, então eu vou pedir para ele orar por mim. Eu já passei por algumas pessoas com esta camisa, e as pessoas disseram, pode. Daí eu fiquei, pode o que, minha senhora? Orar por mim. E daí ele falou, o senhor é crente? Sou. Tu viu a minha camisa, né? Vi. Eu quero orar por você. Como é que é seu nome? Ali mesmo. Nós oramos por ele, apresentamos aquela vida ao Senhor Jesus. Quem vai fazer o trabalho não sou eu, quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo, porque eu só sou uma voz. Nós só pregamos o Evangelho. Você não salva ninguém, mas você é um instrumento, uma voz, para que vidas sejam tocadas. Então que a boa mão de Deus permaneça sobre você, que a graça de Deus permaneça sobre você, e que você seja uma bomba poderosa do fogo do Espírito Santo, usada nas mãos de Jesus como uma árvore em franca produção de fruto. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.